O conflito em Israel é um tema altamente complexo e delicado, que tem raízes profundas na história da região. Para entender o conflito atual, é importante ter em mente o contexto histórico e as questões subjacentes que contribuíram para a situação atual. Desde então, houve uma série de guerras e conflitos entre Israel e os países árabes vizinhos, bem como entre Israel e os palestinos. A questão fundamental gira em torno das fronteiras, dos direitos dos refugiados palestinos e da situação de Jerusalém. Além disso, a construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos ocupados tem sido uma fonte constante de tensão. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias que mudou o cenário da região. Vitorioso, Israel tomou à força a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza. Na época, 500 mil palestinos fugiram. Os esforços de paz foram feitos ao longo dos anos, incluindo os acordos de Oslo na década de 1990, que visavam estabelecer uma solução de 2 estados, com um Estado palestino independente coexistindo ao lado de Israel. No entanto, o progresso tem sido lento e muitos obstáculos persistem. Jerusalém Oriental possui diversos templos considerados sagrados para muçulmanos, cristãos e judeus. Os árabes não aceitam que Israel tenha total posse sobre a região. Desde então, Israel segue ocupando esses territórios. Em 2005, se retirou da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo Hamas, considerado terrorista por muitos países. Faixa de Gaza é ocupada principalmente por palestinos. A região, com 2 milhões de habitantes, é extremamente pobre. A situação se agravou a partir do bloqueio imposto por Israel em 2007. Recentemente, os conflitos em Israel aumentaram de intensidade, com episódios de violência em Jerusalém Oriental, uma área reivindicada tanto por israelenses quanto por palestinos. Isso desencadeou uma escalada de hostilidades, com lançamentos de foguetes por grupos palestinos em Gaza e ataques aéreos israelenses em resposta. A situação se agravou ainda mais devido a tensões dentro da política israelense e à falta de um governo estável. É importante ressaltar que a situação é altamente sensível e a violência tem um impacto devastador sobre a vida de civis inocentes, tanto israelenses quanto palestinos. A comunidade internacional tem feito esforços para buscar um cessar-fogo e retomar o diálogo para uma solução duradoura, mas a questão permanece extremamente desafiadora. O Hamas utilizou a ocupação de suas fronteiras, bem como a defesa da mesquita de Al-Aqsa, como justificativas para explicar o terrível ataque terrorista que recentemente realizou contra Israel. Esses motivos conseguiram conquistar o apoio da opinião pública na Faixa de Gaza, que os palestinos frequentemente se referem como uma prisão ao ar livre. No entanto, esses pretextos desviam a atenção das verdadeiras razões por trás da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, conduzida pelo Hamas, que controla o enclave desde 2007. Por meio de assassinatos e sequestros de civis israelenses, transmitidos em tempo real por centenas de terroristas que atravessaram barreiras e se infiltraram em território israelense, o Hamas se estabeleceu como o protagonista da narrativa palestina. Isso elevou o conflito a um novo patamar, marginalizando ainda mais a autoridade palestina e aproveitando a crise interna em Israel. O ataque surpresa foi meticulosamente coordenado e planejado, deixando o governo israelense e seus serviços de inteligência sobrecarregados ao terem que enfrentar simultaneamente múltiplas frentes de combate. Além disso, parece que o grupo palestino também atingiu objetivos de curto prazo, como interromper os esforços de normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, uma iniciativa que estava sendo coordenada pelos Estados Unidos. A principal motivação do Hamas e do Irã era perturbar esse acordo, que os ameaçava de isolamento. Eles queriam envergonhar os líderes árabes que fizeram a paz com Israel, ou poderiam fazê-lo, afirmou Martin Indyk, ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel e enviado especial do ex-presidente Obama nas negociações com os palestinos, em entrevista à revista Foreign Affairs. Há 3 anos, também sob a mediação dos Estados Unidos,
Israel assinou os Acordos de Abraão com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e, posteriormente, normalizou relações com Marrocos e Sudão. Com o ataque de sábado, dia 7 de outubro, o Hamas busca manter sua relevância no Oriente Médio, mas, apesar de contar com o apoio do Irã, seu alcance e capacidade para sustentar uma guerra prolongada com Israel são limitados. No entanto, desta vez, o grupo palestino possui uma carta na manga: cerca de 100 reféns, entre civis e soldados, que foram levados para Gaza e que servirão como escudos humanos ou moeda de troca para mitigar a resposta de Israel e esvaziar suas prisões com a libertação de prisioneiros palestinos. É importante recordar o caso de 2011, quando 1.027 prisioneiros palestinos foram libertados em troca de um único soldado, Gilad Shalit, que havia sido capturado pelo Hamas 5 anos antes. Agora, a pressão da opinião pública israelense sobre o primeiro-ministro Netanyahu atingiu níveis nunca antes vistos, especialmente com as imagens perturbadoras de crianças e idosos sendo violentamente transportados para Gaza. O início da guerra provou ser catastrófico para Israel, e as perspectivas são incertas, conforme destacado por Yossi Werther, colunista do jornal Haaretz. Qualquer decisão é problemática para o governo. Se optar por manter o conflito em um nível baixo e buscar um encerramento rápido, isso pode ser interpretado como fraqueza, possivelmente encorajando novos ataques. Se tentar destruir Gaza, incluindo uma invasão terrestre, isso resultaria em uma grande perda de vidas. Até o momento, o Hamas conseguiu abalar a sensação de segurança interna, que é valorizada pelos israelenses e que Netanyahu explorou politicamente. No entanto, parece improvável que o Hamas possa alterar o equilíbrio de poder em um confronto em grande escala com Israel. Com mais de 900 mortes e mais de 100 pessoas mantidas em cativeiro, a tragédia humana se desdobra diante de nós. A pressão pública em Israel aumenta, especialmente com imagens perturbadoras de civis sendo transportados para Gaza. As perspectivas futuras são incertas, com decisões difíceis pela frente para o governo israelense, que enfrenta a difícil tarefa de equilibrar a segurança nacional com a minimização de perdas humanas. Enquanto a comunidade internacional busca um cessar-fogo, é evidente que uma solução duradoura exigirá esforços sustentados, compreensão mútua e compromissos difíceis. O respeito pelos direitos humanos e a busca pela paz devem prevalecer sobre a retórica inflamada. A triste realidade é que até que uma resolução justa seja alcançada, o ciclo de violência e sofrimento persistirá, afetando inúmeras vidas na região. Diante da complexidade do conflito em Israel e na Palestina, que nossas preces se tornem uma expressão de solidariedade, clamando por um amanhã mais pacífico e reconciliador. Que, em meio à turbulência, a humanidade prevaleça, e que a oração seja uma ponte para a cura e a compreensão. Oremos por Israel, oremos pela Palestina, oremos pela paz. Se este conteúdo trouxe reflexões sobre a importância da paz, convido você a se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre fatos reais, análises e perspectivas. Por favor, deixe sua mensagem de paz nos comentários abaixo. Este é um espaço para compartilhar palavras positivas e solidárias. Até o próximo vídeo.